Fala, Mentoramers! Quem aí tava com saudade de um webinar de games? Fala eu! Eu sou a primeira a levantar a mão, extremamente suspeita para falar, porque essa foi, assim, a área que me fez chegar aqui. E eu sei que todos vocês aí no chat também estão super ansiosos para esse webinar preparado com aquele amor especial que vocês sabem que a gente tem, né? Antes de eu dar sequência, validem para mim, por favor. Meu som, minha imagem estão chegando aí. Beleza para vocês? Bom, galera já está falando que sim. Então, olha só. Hoje o nosso papo é muito legal. Falaremos sobre as possibilidades de carreira na indústria dos games. Então, olha só, gente. Elicena, serei sua host hoje. Espero que vocês curtam e muito todo esse nosso conteúdo. Já usem esse chat, usem e abusem, mandando perguntas, porque a nossa expert de hoje vai responder todas as perguntas que vocês lançarem aqui para gente, combinado? Bom, olha só, uma outra informação que é bem importante. A gente sabe que essa época do ano costuma ter bastante temporal, aquelas chuvas que vêm e vão. Se porventura acontecer qualquer coisa e vocês caírem da sala, um F5 resolve a situação, tá? Se cair, se travar, travar o áudio, travar o vídeo, F5, vocês não vão nem piscar, voltam para a sala super rapidinho, ok? Agora, olha só. Quem aí já atua na área de games? A gente vai descobrir aqui hoje, para quem é um navegante de primeira viagem, que são várias possibilidades de carreira dentro do game. Então, quem aí já trabalha, digita eu. Eu quero saber também quem aqui está em transição de carreira ou está em busca ali de uma oportunidade para se lançar no mercado. Eu sei que tem muita gente que também procura se especializar em game partindo de um hobby, de uma paixão. Então, aqui nesse chat hoje, tem muita gente que é crazy in love por conta dos jogos? Digitem eu, levantem a mãozinha, mandem aí as reações de vocês, até porque, galera, estamos aqui para trocar figurinha. Por mais que vocês não possam falar verbalmente, que nem eu, usem e abusem desse chat aqui, eu sempre me perco nessa tela. Cada dia ele está de um lado. Olha só, o Caio falou que deseja se desenvolver. Gustavo, Luciano, Gabriel são os apaixonados pela área de games. O Carlos, ele está em transição e é gamer desde o ventre da mãe dele. Boa, Carlos. Aí não tem sombra de dúvidas que você, de fato, nasceu para o negócio, né? Então, olha lá. Vamos dar continuidade. Para quem não conhece a Mentorama, para quem é um Mentoramer de primeira viagem, saiba que pequenos números demonstram grandes resultados. Hoje nós já temos mais de 3 mil alunos na nossa base, estudando nas mais de 40 possibilidades de cursos que temos aqui dentro em 4 áreas distintas. Área de games, que é o que a gente vai conversar hoje. Também tem a área de marketing, a área de design e a área de programação. É, de fato, uma escola online que veio para revolucionar o mercado, pensando nas profissões do futuro. Então, pensa num time de peso que a gente foi buscar no mercado para trazer conteúdo para vocês. Dá só uma olhada. Oasis, PicPay, Embraer, tem a EA aí na tela que eu não preciso falar mais nada, né? A galera apaixonada por FIFA sabe muito bem que símbolo é esse aparecendo na tela de vocês. Então, é de fato os melhores profissionais trazendo um conteúdo de ponta aqui para você. Ó, o Christopher falando que já foi gamer, o Marcos é designer, o João Gabriel, ele está fazendo um curso de design de games. Gente, é isso aí. Sejam todos muito bem-vindos. Vou trazer as considerações finais para já trazer a nossa convidada para a sala. O que vocês vão ganhar participando deste webinar hoje? Sessão de perguntas e respostas com a nossa convidada especial. Tem também o certificado de participação, certificado esse que você pode colocar no seu portfólio, coloca nas suas redes sociais, no seu LinkedIn, mostra para geral que vocês estão sempre em busca de conhecimento e se atualizando. Tem também descontos de até 60%. Essa informação todos vocês já sabem desde o momento de inscrição no webinar, né? Então, ó, se porventura alguém
perder, não conseguir ficar aqui até o final, já está na tela. Quem já está determinado a entender com mais profundidade como é que a gente pode ajudar vocês, a oportunidade já está lançada. E tem também um presente preparado pela Mentorama. Agora, olha só, para vocês entenderem, para que a gente fique na mesma página. Eu já vou trazer a nossa convidada. Ela vai trazer a primeira parte de um conteúdo sensacional. Na sequência, eu vou explicar melhor como a Mentorama pode ajudá-los de uma forma muito breve e objetiva. Nossa convidada volta, finaliza o conteúdo, partimos para a sessão perguntas e respostas, e aí sim a gente disponibiliza o link para o certificado e também o presente especial. Combinado? Então, chega de eu falar, agora é hora da gente trazer a Natália para a sala. Nath, vem, se junta aqui com a gente. Olá, pessoal. Oi, Elise, tudo bem? Tudo jóia? Tudo ótimo, obrigada. Um prazer estar aqui com todo mundo, poder falar um pouquinho para vocês sobre, enfim, esse conteúdo de possibilidades de carreiras dentro de games. Eu estou nesse mercado já faz um bocadinho de tempo e, assim como muitos de vocês, sou gamer desde criancinha, então vai ser muito bacana partir nessa jornada com vocês, espero que vocês gostem. Ó, galera, enquanto a Nath compartilha a tela dela para já dar início no conteúdo, papel e caneta na mão, mandem perguntas, preparem o print, deixem aí do lado de vocês uma garrafinha com água para vocês não desgrudarem da frente dessa tela um segundo sequer, combinado? Nath já compartilhou a tela, eu tô vendo. Galera no chat, dá aquela validada pra gente se vocês estão vendo também e vamos começar. Bora lá, Nath. Beleza, então? Bora lá, pessoal. Falar um pouquinho de mim, me apresentar para todos vocês. Meu nome é Natália, eu sou game producer atualmente na Afterverse. Afterverse é essa que é uma desenvolvedora e que publica publisher de games também. Hoje, o nosso principal produto e o maior sucesso da empresa é o PKXD, que alguns de vocês podem já ter ouvido falar. Ele é um sandbox voltado a pessoas de 9 a 14 anos de idade e ele já atingiu a marca de 50 milhões de jogadores mensais ao redor do mundo. Então, dentro do PKXD, eu sou game producer na área de live ops, né, que são as operações de eventos e do jogo. Eu sou formada em design digital na EMB Morumbi. Eu já fiz uma pós em desenvolvimento de games e eu já estou há mais de 6 anos nessa indústria e comecei nela. Eu fiz o meu estágio da faculdade na IBM, não foi na área de games, mas eu achei importante citar aqui porque esse estágio foi ótimo para eu perceber o que eu não queria fazer para minha vida. Eu não queria um mundo corporativo, eu realmente queria seguir aquele sonho, né, da minha infância, né? E assim eu entrei na Pipa Studios. Eu passei um ano na área de suporte ao cliente. Depois eu passei 3 anos na área de CRM, que é para construir campanhas voltadas a clientes um pouco mais especiais. Depois eu passei a atuar mais na frente do jogo em si como game designer por um ano e pouco. E finalmente fui para a área de produção, onde eu passei a ser PO de um dos projetos. E em abril do ano passado, né, vai fazer um ano já, eu fui para Afterverse como game producer e estou amando estar lá. Mas toda história, ela tem um ponto de partida. Meu ponto de partida, gente, foi no ano de 1996. Talvez alguns de vocês aqui nem fossem nascidos nessa época, mas em 1996, o que aconteceu? Eu ganhei o meu primeiro videogame, foi o meu Nintendo 64, maravilhoso, que apesar de ter jogos muito caros, eu fico muito agradecida pela minha mãe, que me levava para a locadora para alugar fitinhas todo final de semana. O ano de 1996 foi importante também por causa de outro fator. Nesse ano, estreou esse filme aqui, que talvez algumas pessoas também não conheçam, que é o 101 Dálmatas. Ô, Nath, a galera conhece, sim, vai. Tem muita gente aqui que sabe o que é ir lá alugar uma fita, conhece o 101 Dálmatas. Será?
Será, galera no chat, vocês aí, quem aí, vamos fazer uma pesquisa agora, Nath, quem aí é do tempo de ir na locadora, alugar, né? A gente chegava na sexta, pegava lá 2, 3 fitas para devolver na segunda-feira. Vamos ver. Vamos. Ah lá, Amanda falando, conheço e amo. Ainda já não estamos sozinhas, Nath. Boa, boa. Vamos lá. Mas, enfim, você deve estar se perguntando, né? O que esse filme que a Glenn Close está fabulosa tem a ver com games, né? Nesse filme, na adaptação de filme mesmo, não sei se muitos repararam nesse detalhe, mas a profissão do Roger é programador de jogos. E ver isso para uma criança de 6 anos de idade que estava no ápice do seu vício por jogos e que acreditava que eles se formavam por mágica, né? Era tipo açúcar, tempero e tudo que é de bom, elemento X, pum, jogos surgiam. De repente, eu vi a ideia de que dava para trabalhar com isso, de que isso era uma profissão. E isso explodiu a minha mente. E aí, mas muita coisa, eu ouvi muita coisa, muitas pessoas falando, jogos são coisa de criança, você tem que sair disso, isso nunca vai dar dinheiro. E por causa disso eu acabei, enfim, né, seguindo a minha carreira, não me especializando na faculdade, né, tanto que me formei em design digital, não era especificamente para a área de jogos. Mas, conforme eu fui crescendo, a coisa foi mudando muito de figura, felizmente. E, hoje em dia, games são coisas de gente grande, gente. No Brasil, hoje em dia, mais de 70% da população é adepta a algum tipo de jogo eletrônico. A maior tendência é de jogar pelo celular, já que hoje em dia a gente teve uma popularização enorme, né, de dispositivos eletrônicos móveis. A expectativa é que o mercado de games cresça 7,2% até o ano que vem e vai superar a receita de 200 bilhões de dólares por ano, gente. É uma indústria que já soma o lucro de filmes e de música juntos, sabe? Então, é uma coisa que ninguém previa há 20 anos atrás. Aqui um gráfico da Newzoo, que é uma consultora especializada, que mostra como que foi o lucro da indústria de jogos no ano de 2021, ano passado. E mesmo com a crise de componentes eletrônicos por causa da pandemia, o mercado de games conseguiu ainda crescer a sua receita em 1,4% em relação ao ano passado e arrecadar 180 bilhões de dólares. E como vocês podem perceber aqui, o mercado de games mobile ele representa 52% dessa fatia, sabe? Então, é expressivo. A tendência agora é tudo no mobile. Antigamente, você só via consoles representando grande parte do lucro aqui, e hoje isso se inverteu muito. Hoje em dia, a gente divide as carreiras dentro da indústria de jogos em algumas caixinhas, né? Mas eu quero deixar um disclaimer enorme aqui, que essa divisão pode variar de acordo com cada organização. Muitas vezes os limites eles são bem turvos, então, por favor, levem isso em consideração, não está escrito em pedra, sintam-se à vontade para discordar, porque não tem muito certo ou errado aqui, tá? Então, a gente tem a área de arte, a área de design, a área de tech e a área de business. E eu selecionei 3 carreiras dentro de cada uma dessas áreas para falar um pouquinho para vocês. Primeiramente, a gente tem a figura do Concept Artist. O Concept Artist é o artista do jogo que traduz em imagens todas as ideias da equipe, tudo que vai aparecer na tela do jogo, né? A pipeline de um jogo ela é composta de 3 grandes fases, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção. Então, o Concept Artist está concentrado na etapa da pré-produção, ele recebe um direcional estratégico, né, da equipe que monta como que deve ocorrer, né, o que deve conter de regras de negócio dentro do jogo, da feature que for desenvolvido, e o Concept Artist conduz uma série de estudos de referência, experimentações, até chegar
no resultado que vai ser a direção de arte e as peças finais. É uma carreira que exige, naturalmente, né, habilidades de ilustração, principalmente ilustração digital hoje em dia, né? E bons concept artists precisam ser bem abertos a críticas, gente, e estarem constantemente procurando melhorar as suas próprias habilidades. Então, se você se identifica com esse perfil, essa pode ser uma boa opção de carreira. Em seguida, a gente tem dentro, né, até seguindo, né, a ordem da nossa pipeline, o artista 3D. Obviamente, se você estiver fazendo um jogo 2D, você não vai ter esse papel aqui. Mas hoje em dia, como majoritariamente os jogos são 3D, é importante elencar esse papel, já que ele é cada vez mais relevante dentro da indústria. Ele é o responsável por construir todos os modelos de itens 3D com base nas artes que foram produzidas pelo time de concept. O grande desafio de um artista 3D, principalmente atualmente, que a gente tem uma tendência de jogos para celular, é conciliar a estética com a otimização. Deixa eu explicar um pouquinho mais. Um modelo 3D, ele é composto por vários polígonos. Quanto mais perfeitinho um modelo 3D for, mais polígonos ele tem. Quanto mais polígonos ele tiver, mais o jogo vai exigir do processador do computador, do console ou do celular. E principalmente, né, se tratando de celulares em países como o Brasil, em que nem todo mundo pode arcar com celulares de última geração, então o artista 3D precisa abrir mão de qualidade para que o jogo rode nos dispositivos do público geral. Normalmente, tem pessoas que se referem a artistas 3D como modeladores 3D, mas esse é um termo meio incompleto, porque a pipeline de 3D ela é bem extensa, né? Ela começa com a modelagem mesmo, né, que é a blocagem, ela parte para o refinamento, o mapeamento de UV, o mapeamento de UV é quando basicamente, você tem aquele seu modelo pronto e você desmonta, como se fosse um papercraft, sabe? Você desmonta a embalagem. A texturização, que é aplicar realmente, né, as imagens por cima disso, e a finalização, que é quando você fecha, implementa colliders e entrega finalmente seu produto. Galera no chat, vocês estão acompanhando? Tá todo mundo muito quietinho aí, né? A galera tá quietinha, aí eles vão começar a falar assim: tô anotando tudo, tô prestando atenção, isso é ótimo. Mas se alguém tiver aí qualquer tipo de dúvida, já coloca aqui no chat. Não fica achando que vai sumir, é que a gente move ela para a seção do lado, tá? Mas vamos lá. Olha lá, não falei? Todo mundo falou, não estou concentrado, estamos acompanhando. É isso aí. Só validando o Oliver, Nath, ele fez uma pergunta: jogos mobile seriam os jogos para celular? Teve gente ali respondendo que sim, então só validando mesmo. Sim, tá bom, Oliver? Isso, que no caso mobile ele engloba não só celular, mas tablets também, dispositivos móveis como um todo. Continuando, né, na área de arte, a pessoa que vem logo em seguida, né, do artista 3D é a figura da pessoa animadora, que é quem traz vida, né, a todos esses assets que foram produzidos pela equipe de arte, né. No caso de animações 3D, né, porque podem ser animações 2D dos sprites, né, ou animações 3D, que aí, no caso, é importante a pessoa ter sólidos conceitos de modelagem, de rigging. Rigging é quando você coloca ossos dentro do modelo 3D para que ele possa se movimentar. E skinning, que é o processo de aplicar textura em cima desse modelo que tem ossos, se certificando de que todas as distorções de movimento vão acontecer da maneira correta. Uma pessoa animadora, ela precisa pesquisar muito por referências. Você vê nesse caso aqui, dessa dancinha que está aparecendo nessa tela, foi uma das animadoras, né, que a gente tem lá na Afterverse, ela fez com base de numa dança que estava nos trends do TikTok.
Então, assim, isso foi através de bastante pesquisa por referência que o nosso público aprecia. E é importante, né, que a pessoa tenha princípios sólidos de animação na cabeça dela, né? Existem 12 princípios de animação, né, que entre eles, né, a questão de esticar e comprimir, antecipação de movimento, arcos, porque basicamente a animação, para ela ser verossímil, ela tem que obedecer alguns princípios, né? Uma animação, ela não começa e termina na mesma velocidade, ela não fica na mesma velocidade o tempo todo. Então é importante que essa pessoa tenha esses conceitos muito fixos na cabeça dela. Então, isso engloba um pouco, esses são os papéis de arte, né, que eu queria comentar um pouco com vocês. Os papéis de design, a gente começa com o grande papel da pessoa game designer. Game designer, também conhecido, né, como o arquiteto ou arquiteta do jogo, é responsável principalmente por entender o público-alvo através de muitos estudos de benchmark, testes com o jogador, prototipação. É a pessoa que vai desenhar toda a experiência e balancear a experiência do jogo, né? Então, digamos que a gente vai criar um novo minigame. O game designer é a pessoa que define as regras, é quem define quais que são as condições para você ganhar nesse minigame, quais são as condições para você perder nesse minigame, é quem balanceia o nível de recompensas que você ganha dentro desse minigame, e assim vai. Hoje em dia, como a gente tem um modelo de jogos mais popular freemium, né, que são os jogos que monetizam através de microtransações, existe um desafio do game designer que é de cumprir com os objetivos do negócio enquanto ele ainda oferece uma proposta de valor para o jogador. Ou seja, propor uma experiência que instigue o jogador a continuar fazendo microtransações sem que isso seja uma dor para o jogador. Alguns títulos super famosos, AAA, como GTA, The Witcher, Minecraft, eles têm game designers especializados, né? Como designer de economia, designer de sistema de combate, level designer, e assim vai. Aqui no Brasil, como a gente ainda não tem projetos tão grandes, o mais comum é ver um perfil de game designer generalista. Em seguida, a gente tem a figura do UI e UX designer. É uma pessoa que é responsável por trabalhar toda a jornada do usuário dentro do seu jogo. Basicamente, ele tem que entender como que o seu jogador se comporta dentro do game e propor as melhores formas de otimizar, também levando em consideração as necessidades de negócio. Ou seja, se você através de dados, notar que os jogadores não estão passando do primeiro dia, sabe? Eles instalam o jogo e logo em seguida desinstalam. Então pode ser que tenha alguma coisa no fluxo inicial do onboarding que não esteja legal. É aí que o UI e o UX designer entra para estudar o que está acontecendo e propor melhorias para esse fluxo. Ele também é a pessoa que faz o design da HUD. HUD, no caso, é uma sigla para Heads Up Display, que é a representação de objetos do jogo, tal como vida, energia, poderes, etc, etc. Então, é a pessoa que faz o design dessa HUD, dos seus componentes, para manter sempre a consistência visual do jogo. Importante, outro disclaimer, o UX e UI são coisas diferentes. UX é User Experience, experiência de usuário. UI é interface de usuário. Eles são coisas diferentes, mas para um UI designer propor uma boa interface, ele precisa ter um conceito muito sólido de UX design. Por isso que normalmente isso fica concentrado no mesmo papel. O que existe também é um outro papel que se chama UX Researcher, que aí ele é especializado realmente em pesquisas com os usuários para gerar os melhores insights de fluxo, de otimização, e aí essa pessoa realmente não toca em interfaces.
Por fim, ainda na área de design, a gente tem o Tech Artist. A figura do Tech Artist, vocês devem talvez estar se perguntando, né? Está na área de design, não devia ser tech, ou não devia ser arte? A resposta mais simples é tanto faz. Porque depende da sua organização, né? Como eu tinha comentado antes, né? Então, aqui na Afterverse, a gente coloca os tech artists dentro da área de design, porque eles têm muita sinergia com os outros papéis da área de design. A figura do tech artist é responsável pela adaptação das artes, né, dos assets, dentro da engine de desenvolvimento do game. A engine é, no caso, Unity, Unreal, e, entre outras engines que possuem por aí, mas Unreal e Unity são as mais famosas. Ela é uma profissão que ela é relativamente nova, porque antigamente a figura do desenvolvedor também englobava essa função. E ainda pode englobar, tá, em projetos menores. Só que com a evolução da tecnologia, o aumento da complexidade dos projetos, surgiu a necessidade de ter essa função mais especializada, né? Então, o Tech Artist ele pode atuar em algumas frentes diferentes. No caso de 3D, é a configuração de assets dentro do jogo, de animações, de lightmap. No caso de 2D, ele faz a configuração dos menus dentro do jogo e as HUDs. No caso de script, ele que faz a criação dos shaders e faz a configuração de parâmetros de objetos. Em seguida, pessoal, eu vou entrar na área de tech e falar um pouco de uma profissão que eu acho que muitas pessoas têm interesse, que é a profissão de game developer, né? Que costuma ser a mais popular desse mercado. Mas antes, eu gostaria de passar a palavra para a Elise. Nath? Oi? Tudo ok por aí? Vamos passar o outro conteúdo de ferramenta? Ou a gente Claro. já... Assim, nós recebemos já, assim, algumas perguntas bem bacanas. Então, eu quero ver contigo se a gente fala sobre ferramenta ou se a gente troca aqui uma figurinha sobre duas perguntas que eu achei, assim, sensacionais. Você é quem decide. Como você preferir. Pode ser as perguntas, então. Então, vamos lá. É assim, são duas que eu achei sensacionais. E para quem está chegando agora, galera, a Nath vai fazer já um breve resumo de tudo que a gente conversou até aqui, tá? Continuem conectados, porque ainda vem muito conteúdo bacana. Tem entrega de certificado, tem presente que a gente preparou para vocês. Uma pergunta que, na verdade, não é bem uma pergunta, mas a gente gostaria de entender o seu posicionamento sobre metaverso e jogos. Como é que você enxerga isso? Boa pergunta, boa pergunta. Metaverso, apesar de ser uma coisa que o pessoal está comentando muito agora, né, principalmente por causa da criação não, né, o rebranding, né, do Facebook para Meta, metaverso não é um conceito novo. Metaverso existe desde os primórdios até quem se lembra do Club Penguin, Hotel Rabo, sabe que isso já era metaverso, sabe? Se você pensa em qualquer ambiente virtual em que você tenha todas as interações virtualizadas, sabe? Isso já é um metaverso. Então, eu acredito que com a pandemia isso vai abrir um leque maior de possibilidades, né, para empresas investirem nisso, né? Você vê até o próprio PKXD é um exemplo de metaverso, né? Que já teve parcerias com marcas como Pampili, né? Promocionando produtos tanto físicos como produtos dentro do jogo. Reserva, que tinha camisetas dentro do jogo e e as camisetas físicas. Então, você tem hoje em dia uma oportunidade de aproximar o mundo real do mundo virtual, de uma maneira que talvez a tecnologia não possibilitasse
há, sei lá, 15 anos atrás, né? Quando, de algum desses, eu acho que mais de 15 anos atrás, esses exemplos, talvez. Talvez eu esteja sendo um pouco generoso. Mas, então, todos esses MMORPGs, Tibia, Ragnarok, World of Warcraft, quem viveu dentro desses jogos, eu vivi muitas horas da minha vida dentro desses jogos. Esse é o momento em que eu faço assim, ó. Eu não quero nem calcular quantas horas eu tenho dentro de World of Warcraft, mas quem já viveu dentro desses jogos sabe o quanto que aquilo é um metaverso, sabe? Aquilo era o seu dia a dia, o seu cotidiano, aqueles eram seus amigos. Até se for pensar, alguns jogos tinham profissões, né? Porque eu acho que o que diferencia, né, desses jogos de magia, tipo, antigamente você poderia ser um mago, né? Isso é uma coisa que foge um pouco do real. O que os jogos de hoje em dia estão fazendo, né? Por exemplo, o GTA Cidade Alta, é poder colocar coisas que sejam mais tangíveis, né, para as pessoas. Tipo, profissão, eles fizeram parceria com o iFood, então profissões que estão mais no cotidiano das pessoas. Eu tenho assim para mim, todos esses jogos, assim, e outras, claro, outras vivências foram meio que um teste, sabe? Uma preparação para o que já estava por vir, que não é de hoje, né? Só está surgindo agora essa conversa de metaverso. Bom, antes de eu dar continuidade, Nath, você pode fazer, assim, um breve resumo do que a gente já viu até aqui? Claro. Bom, pessoal, então, nessa apresentação eu estou comentando um pouquinho sobre quais são as possibilidades de carreiras dentro da indústria de games. Então, eu comentei que são divididos em 4 áreas principais, que são a área de arte, a área de design, a área de tech e a área de business. A gente já falou da área de tech, a área de arte e a área de design, e em seguida a gente vai falar sobre a área de tech, que é onde ficam os game developers, né, que é uma profissão de grande interesse de muitas pessoas. Muito bem, muito bem. Então, galera, olha só, já teve bastante conteúdo legal, mas a gente vai dar continuidade, então continuem aqui grudadinhos conosco, tá? A gente já entendeu qual é a função ali de um game designer, a gente já sabe que esse é um mercado bilionário, né? Tem um faturamento assim monstruoso que, se for juntar cinema e Nath, me fugiu cinema e música. O segundo. Cinema e música, gente, que supera o faturamento dessas duas áreas juntas. Então, de fato, é um mercado que vale muito a pena se lançar. E é por esse motivo que a Mentorama desenvolveu um programa chamado Profissão Game Designer. Galera, pensa que em apenas 1 ano e meio vocês terão acesso a 3 cursos que vão deixar vocês mais do que feras para se lançarem no mercado e surfarem essa onda que só tende a crescer. A começar pela nossa central de carreiras. A gente entende que nada adianta trazer um conteúdo maravilhoso para vocês, mas não cuidar do lado que é melhorar o acesso às vagas e a sua preparação para se lançar no mercado. Então, olha só, desde ajuda a como se portar numa entrevista de emprego, ajuda para preparar o seu currículo e outras tantas orientações são passadas aqui através da nossa central de carreiras. Sem contar no nosso laboratório digital. Quem aí já teve a experiência de criar um jogo, mesmo que ali de uma forma mais simples? Pois é isso que a gente entrega aqui para vocês. Os cases que vocês trabalham, tudo que é desenvolvido é uma demanda real do mercado. E você já vai trabalhando habilidades como trabalho em equipe. Claro que todo esse ambiente virtual, né, ele é controlado, vocês estão sendo assistidos pelos professores de vocês. E tudo que é feito no laboratório já vai direto para o seu portfólio. Você pode e deve colocar lá. Olha só, uma notícia muito legal que eu gosto sempre de contar para todo mundo várias vezes. Quem já tomou a decisão de iniciar os seus estudos, saiba que agora na Mentorama você investe apenas 5% e retoma os pagamentos daqui 3 meses. Aí tem gente que pode estar se perguntando assim, mas Elis, será que eu vou conseguir? Galera, olha só, esse número é sensacional, por isso que eu faço questão de mostrá-lo sempre. 88% dos nossos alunos conseguem uma colocação antes do término do curso. E a partir de 4 meses de estudos, vocês já podem
se candidatar a vagas como júnior nas empresas. De repente, não é muito sua praia, ir para o mercado mais corporativo, você pode também fazer trabalhos como freelancer. É super possível, ok? Depois eu vou pedir para a Nath trazer as considerações dela sobre gamificação em determinados projetos, em áreas, vocês vão ver que é um papo bem bacana também. Então, olha só, quem está afim de um presente aí da Mentorama? Os 5 primeiros que correrem, clicarem aqui no botão, derem continuidade na matrícula de vocês, vocês ganham, sem letrinhas miúdas, completamente gratuito, um outro curso para potencializar ainda mais os seus conhecimentos, desde que ele tenha o mesmo valor ou um valor inferior, tá? Tô falando rápido é porque a Nath vai voltar com o conteúdo dela. Então, o botão tá aqui na tela, você só vai deixar o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone. O restante da mágica é a Mentorama que faz acontecer. A gente vai entrar em contato e esclarecer tudo o que você quiser saber. Vou deixar vocês com aquela vontadezinha de conhecer mais sobre esse programa, a começar pelos nossos mentores. Galera, é uma equipe sensacional. Vocês vão ver que vale super a pena, tem muita gente boa aqui. Tô passando correndo. Ó o Giliard. Giliard trabalha lá na EA, tá? Desenvolveu os jogos da FIFA, viaja ao mundo, conhecendo os jogadores. Gente, é muito bacana. É uma experiência riquíssima que os nossos mentores trazem para cá. Agora, falando sobre o que vocês terão dentro desse programa. Primeiro, Photoshop. A gente sabe que a imagem, ela conta e conta muito, né? Então, tá aqui esse primeiro curso para vocês. Depois, o curso de Game Design do zero ao Pro. Então, mesmo que você seja um navegante de primeira viagem, que você não conheça nada, mas tem muita vontade, tudo bem, a gente vai transformar você num profissional dentro dessa área. E tem também o Unreal Engine do zero ao Pro. A Nath já falou aqui sobre o Engine, né? Então, vão acompanhar aqui comigo. Terminou de estudar tudo, qual vai ser a sua expertise? Gente, vocês vão entender muito de lançamento, vão entender sobre gameplay, os efeitos, e tem muita coisa bacana. Como é que vocês estudam aqui conosco? Muito simples e objetivo. Primeiro, vocês vão assistir aulas online, ok? Produzidas em estúdio, qualidade 4K. É você quem decide onde, como e quando estudar. Não tem muita rotina para estudar sozinho, não sabe montar o cronograma? A nossa equipe te ajuda, inclusive, com isso, tá? Depois de ter feito essa parte mais teórica, é o momento mão na massa. É onde vocês vão fazer as atividades propostas pelos professores de vocês. E, na sequência, vocês vão receber os feedbacks do seu tutor. Esses feedbacks podem vir por mensagem de texto, mensagem de voz, mensagem de vídeo. Então, é com 100% de certeza que é um feedback feito sob medida para você e para o seu trabalho. E aí, ao final dessa sua trajetória aqui dentro, você vai fazer a defesa de um projeto final. Esse projeto vai ser apresentado para uma banca online, onde estarão, além dos seus professores, empresários convidados pela Mentorama. Então, olha só, é uma oportunidade excelente de você se mostrar para os profissionais top de mercado e, quem sabe, já sair dali com uma proposta ou até mesmo um emprego. Então, olha só, gente. Quem aí conhece o Discord? Agora a galera vem em peso assim, Nath, falando eu. O Discord é a plataforma oficial utilizada pela Mentorama para ter toda essa comunicação. Então, vocês terão muito acesso ali, sempre que vocês precisarem, ao nosso suporte, a outros alunos, aos mentores de vocês. Vagas de trabalho são difundidas aqui também dentro do Discord. Então, podem ter certeza que a gente vai fazer de tudo para vocês se sentirem mesmo abraçados. Gera-se uma grande comunidade de mentoramers, como eu gosto de chamar. Olha só, repassando os privilégios que vocês terão aqui, e eu já passo a palavra para a Nath de novo, tá? São 4 orientações com a nossa central de carreiras ao longo do ano. Tem também 6 workshops exclusivos em grupos fechados. Se esse aqui já está sendo maravilhoso, imaginem nos grupos fechados como é que não é o nível da entrega dos nossos profissionais. Tem um laboratório, desse nosso laboratório já saiu um game real que está rodando no mercado, tá, gente? E tem também a consulta ao vivo com os mentores de vocês. Terminado tudo, além do seu certificado de conclusão do curso, você vai ter um currículo maravilhoso preparado para você ir para o mercado 100% confiante. Ajuda da Mentorama do começo ao final, pegando na sua mão. O botão está aqui, clica,
Dê essa oportunidade para si próprio. Vamos ao que interessa agora. Qual é o valor? Vocês têm aqui um pacote com 3 cursos, mas todos os benefícios que a gente entrega. 7.900? Não. Galera, só por estarem aqui nesse webinar, e vocês sabem, desde o momento da inscrição, 60% de desconto é ofertado para vocês. Esse investimento despenca para 3.160. E isso você paga no cartão de crédito. Não tem cartão? Não tem problema. Você pode pagar em até 24 vezes de R$ 168. Vamos combinar que é um valor pequenininho por dia, com certeza cabe no bolso, vale a pena às vezes a gente abrir mão daquela comprinha na Shein, né, daquele iFood, é em nome de um bem maior, né, galera? Vamos combinar. Então, olha só, como é que a gente consegue fazer pagamento no boleto? Parceria com uma empresa de crédito estudantil. Basta ser maior de 18 e o restante do trâmite é super descomplicado, molezinha conseguir se dar essa ajuda, beleza? Lembrando, então, última vez que eu vou falar para vocês, quem quer começar agora, investe só 5% e retoma pagamento daqui 3 meses. Além, é claro, quem for rápido aí no dedinho, vai ganhar um outro curso de igual valor ou inferior para dar uma turbinada ainda maior no portfólio. Lembrando que, quando a gente vai sozinho, o caminho pode ser muito mais complicado. A gente costuma, né, uma expressão das antigas, eu sei que a galera que ia lá alugar VHS vai saber do que eu estou falando. Aquela expressão de dar murro em ponta de faca, ficar batendo a cabeça na parede, os nossos mentores já fizeram isso lá atrás para vocês. Por isso que a gente super recomenda um caminho sendo trilhado com o mentor, fica muito mais fácil do que ir sozinho quebrando a cara aí, né? Pode dar certo, mas vai tomar muito tempo e a gente sabe que hoje tempo mais do que nunca é dinheiro. Então, a oportunidade está aqui. Cliquem no botão, vocês não vão sair da sala do webinar, fiquem super tranquilos em relação a isso, que vai muito valer a pena. Quer conhecer o cronograma completo, quer entender com mais profundidade? Chama a equipe aqui que eles contam tudinho para vocês sem compromisso algum, beleza? Então, a Nath vai voltar com o conteúdo dela. Nath, você já consegue compartilhar a tela por cima da minha? Claro, eu vou E colocar agora aqui. a gente vai voltar com a segunda parte do conteúdo da Nath, segunda e parte final, porque quando ela finalizar, a gente já parte para perguntas e respostas, entrega do presente e também a liberação do certificado, tá bom? Nath, eu vou deixar no mudo aqui, mas sigo aqui com você. Beleza, obrigada, Elise. Então, pessoal, agora a gente entra um pouquinho na área de tech. Então, a gente começa com a figura grandíssima do Game Developer. A pessoa Game Developer, ela é basicamente quem faz o jogo funcionar. É quem, através do código, traz a visão da organização para o jogo. É responsável, né, pelo desenvolvimento de novas features e novas ferramentas. A partir do conceito, né, de alguma dessas features, os desenvolvedores fazem o planejamento do desenvolvimento e, em seguida, executam as tarefas. Em várias empresas, é mais producente separar em times as pessoas que desenvolvem features daquelas que desenvolvem ferramentas, né? E muitas vezes você tem múltiplos times para features até, como é o caso, por exemplo, da Observerse. A figura do desenvolvedor também está relacionada com correção de bugs e outros problemas que possam vir a aparecer no jogo. E algumas das boas práticas que uma pessoa game developer pode ter é código limpo, padronização de termos, revisão de código e versionamento. Uma coisa, pessoal, é que eu acho importante falar é que se engana quem acha que por escolher uma carreira de developer você não vai precisar interagir com pessoas. Tem gente que, por ter um perfil mais reservado, acha que eu vou trabalhar sozinho, então essa carreira é ideal para mim. Uma coisa que é bom deixar muitíssimo claro. Em games, você nunca trabalha sozinho. Nunca, nunca. Você não precisa dar palestra, você não precisa chegar a esse nível, mas é essencial que, para uma pessoa developer, se comunicar bem com o seu time, principalmente de forma assíncrona, né, quando a gente está falando de trabalho remoto. Em seguida, a gente tem a figura da pessoa back-end engineer.
é importante falar que o back-end engineer também é um developer, tá? Não deixa de ser uma pessoa desenvolvedora, mas é uma pessoa focada na arquitetura e infraestrutura do jogo, na manutenção e escalabilidade dos servidores, usando serviços como AWS, DynamoDB, Google Cloud, Datadog. É a pessoa que faz o controle de dados de usuários e regras de negócio. Por exemplo, quando você entra no jogo, como que o jogo sabe que você tinha 1.000 moedas no jogo? Ela sabe disso porque puxa desse banco de dados. Como que o jogo sabe que quando você compra um item que custa 500 moedas, você vai ficar com 500 no saldo? É porque tem todo esse controle de regras de negócio e de dados de usuário. Aqui no Afterverse a gente faz sempre, o nosso desenvolvimento é planejado com integração contínua e distribuição contínua, utilizando um repositório compartilhado com o sistema de controle de versão, no caso o Git, que permite que o time faça mais testes e descubra bugs antes que eles escalem demais, permitindo, né, distribuir as atualizações com mais agilidade. Uma outra figura muito importante na área de tech e que é excelente para quem está querendo entrar no mercado de games e não tem tanta experiência assim, é a figura da pessoa que é a analyst. QA é a sigla para Quality Assurance, que é a garantia de qualidade. É a pessoa responsável por garantir a qualidade dos jogos, né? Então, através de muito planejamento e execução de cenários de teste, essa pessoa vai ficar estressando várias situações para tentar pegar qualquer potencial bug ou qualquer potencial problema de fluxo. É extremamente importante que uma pessoa que vá para a área de QA seja atenta aos detalhes e consiga se alinhar bem com a sua equipe, né? Então, aquele fator da comunicação é muito importante. É necessário que seja uma pessoa organizada e o trabalho de uma pessoa de QA não finaliza quando a feature ou o sistema ou o jogo é entregue, né? Contar uma piadinha para vocês. Um QA entra num bar. Ele pede uma bebida, ele pede 2 bebidas, ele pede menos 3 bebidas, ele pede 457 bebidas. Beleza, tudo isso passa no teste. Chega na hora, publica, o usuário entra no bar. Ele pede para usar o banheiro. Aí o bar começa a pegar fogo. Essa é a hora que vocês dão risada, tá, pessoal? Não, mas é. A galera no chat, vocês pegaram, né? Entenderam? Então, basicamente, ou seja, tem muitos comportamentos que por mais que você possa ter ferramentas de automação, de testes, e você tenha inúmeras pessoas de QA, pessoas de QA ainda são seres humanos e existem cenários que não vão ser previstos. Então, assim, claro, o ideal é que você suba o seu jogo para o ambiente de produção com o mínimo de bugs possível. Mas é inevitável que vá acontecer algum bug em algum cenário muito específico, sabe, que não foi previsto. Então, quando um bug é reportado por um jogador ou até por um membro da equipe, né, o analista de QA ele coleta as evidências, ele retesta e aí ele entrega o bug para o developer com todos os passos para a reprodução e aí fica a cargo do developer consertar esse bug e depois devolver para QA para poder retestar e garantir que, ok, o bug foi corrigido. Então, foi até um comentário que o Éder fez aqui. Alguns jogos, quando lançados, precisam de alguns ajustes, né? Então, quem é que vai descobrir isso daí, o que tem que ser arrumado, é o analista QA aqui. Isso. Então, é a pessoa que vai estar monitorando o jogo e monitorando o jogo e bugs reportados pelos jogadores, né, constantemente. Agora, nós vamos entrar na área mais bacana de toda a produção de jogos, que é a figura do Game Producer. É mentira, gente, é só porque sou eu. Essa foi boa também. A pessoa Game Producer, gente, é basicamente a pessoa que tem que garantir que o projeto vai ser entregue na data correta, da maneira correta e que nada vai pegar fogo, ou nada vai pegar muito fogo. Então, é uma figura que gerencia os projetos e
fica constantemente, né, gerindo blockers, qualquer tipo de gargalo que impeça o time de atingir seus objetivos. Então, se chegar em algum momento que o time não consiga fazer progresso em alguma tarefa, é a figura do producer que tem que identificar por que isso está acontecendo e agir em cima para... Não vai ser a pessoa que, por exemplo, vai pegar no código e vai falar assim, não, eu vou resolver vou fazer essa tarefa para desbloquear para vocês. Não é isso. A pessoa do producer vai encontrar onde está o problema e propor a solução. A pessoa do producer, como ela está muito conectada, né, está sempre conversando com muitas pessoas, está sempre ligada de como que é toda a pipeline de trabalho, então ela participa da definição do escopo de trabalho, faz o planejamento de riscos para novas features, como o producer está olhando para vários projetos ao mesmo tempo, também é responsável pela alocação de pessoas nos projetos, como muitas vezes você tem vários projetos dentro da mesma empresa, é importante a figura do game producer para dar visibilidade para as outras áreas da empresa sobre o andamento dos projetos. É também a ponte de contato entre as áreas. Então, dando um exemplo, digamos que o time de Tech Art não está conseguindo dar prosseguimento nas tarefas porque um asset 3D foi entregue da maneira errada. Então, a figura do game producer tenta conversar com essas pessoas, tentar fazer essa ponte de contato para garantir que o trabalho vai ser realizado da maneira correta. Então, quem faz o acompanhamento do processo como um todo, sofre como um todo, e está sempre lá garantindo que o time vai entregar tudo e é o pau para toda a obra. Em seguida, a gente tem, dentro da área de business, uma figura muito importante, principalmente quando a gente fala de jogos no modelo freemium, que, como eu disse para vocês, ele é o modelo mais popular de jogos mobile hoje em dia, que é o analista de growth. O analista de growth é a pessoa responsável por potencializar a monetização de produtos da empresa. Então, pessoas que têm um perfil de economia, de administração, podem ser que gostem muito dessa área, sabe? Um perfil analítico. Hoje em dia, dentro de jogos freemium, né, você tem duas vertentes principais de monetização, né? Que é via IAPs, que é a sigla para In-App Purchases, que são as microtransações, basicamente, né? Você comprar moedas ou gemas com dinheiro real dentro do jogo, para poder comprar, enfim, itens dentro do jogo. E os ads, né, que são aqueles anúncios que aparecem quando você está jogando alguma coisa, ou você quer multiplicar alguma recompensa. Então, a gente tem esses dois tipos de ads principais, né, não são os únicos, mas os mais populares, que é o interstitial, que são esses que você não tem como pular, que normalmente compõem a maior rentabilidade da empresa quando se trata de ads, e os rewarded ads, que são os que oferecem uma recompensa por você assisti-los. Basicamente, colete aqui seu bônus diário ou multiplique ele por 5 assistindo esse ad. Esses são os rewarded. De acordo com as metas da empresa, oportunidade de alguma feature, são traçados os objetivos estratégicos. E é com base neles que a equipe de growth constrói a estratégia de monetização. Por exemplo, digamos que a gente tem um evento de Natal e o objetivo é aumentar o ticket médio por jogador. Aumentar o ticket médio significa aumentar o valor que ganho, a renda por jogador, né, digamos. Então, você vai precisar de uma ação que tenha preços mais agressivos para conseguir chegar nesses resultados. Agora, se o objetivo estratégico desse evento de Natal for aumentar a conversão de jogadores, e quando eu digo conversão de jogadores, eu não estou falando gololô, tá? Conversão de jogadores é quando você tem um jogador que não é comprador no seu jogo e ele ele faz uma compra, aí ele se torna um jogador comprador. Isso é uma conversão. Quando se trata de conversão de novos jogadores, então a coisa muda totalmente de figura, porque você precisa ter preços atraentes para pessoas que nunca gastaram.
A pessoa que está na área de growth está sempre à frente de muitos testes, né? Como eu disse, é um perfil que se baseia muito em dados, então é um perfil analítico. Então, são feitos testes a partir de hipóteses e, a partir dos resultados do teste, são levantadas novas hipóteses que ajudam a refinar as estratégias de monetização cada vez mais. Por fim, mas não menos importante, a gente tem a figura de Community Manager. E por mais que os outros papéis que eu tenha comentado tenham várias subdivisões que você possa encontrar por aí, esse papel especificamente eu resolvi dividir em 3 áreas, 3 sub-áreas, no caso, que são as 3 principais que você encontra por aí, né? Que também estão dentro da área de business, né? A primeira é Customer Experience, que é a pessoa responsável pela resposta de tickets, por suporte ao usuário, análise de problemas. E hoje em dia, eu acho que vocês, como consumidores de jogos, sabem que qualquer jogo grande precisa ter uma boa equipe de Customer Experience, ou você simplesmente abandona aquele jogo, né? Se você tiver algum problema no jogo e, digamos, você comprou um item e não recebeu, você tenta entrar em contato com o suporte e o suporte não resolver para você, você vai parar de jogar aquele jogo. Outra frente também é a frente de creators. O que é a frente de creators, né? Uma das tendências dos games atualmente são as parcerias com influencers e geradores de conteúdo, que trabalham a imagem do jogo. Esses trabalhos, né, têm mostrado resultados muito bons de alcance e de crescimento. Então, essa área faz a prospecção de creators, estrutura, né, da imagem junto com ele e trabalha de narrativas junto com os creators. Por fim, mas também não menos importante, a gente tem a área de engagement, né, que faz o planejamento de conteúdo, social media, corrobora para a construção, né, da imagem, da marca do PKXD fora do jogo, faz todo o marketing digital. Essa também é uma carreira, pessoal, que é muito bacana para pessoas que estão entrando na área de games. Mas, afinal, né, falei bastante, né, já falei de várias carreiras aqui. Eu acho que vocês estavam querendo saber, né, como iniciar, né, uma carreira aqui, né, na área de games. E eu vou trazer algumas dicas para vocês. A primeira delas, como diria o bom ET Ah, Bilu... pera. Deixa eu dar uma de João Kleber aqui. Para. Galera, presta atenção. Papel e caneta mais do que nunca agora. Manda um áudio para si mesmo, dá o print, porque dica de expert é sempre muito bom, né? Vamos lá, ó, eu tava dando um tempinho, Nath, pra galera se correr e começar a marcar as coisas aqui, hein? Bora lá. Bora! Então, como diria o ET Bilu, busque conhecimento. Já fico muito feliz que vocês estejam vendo aqui esse webinar, porque isso já significa que vocês estão exercitando a busca por conhecimento. E, assim, antigamente, na minha época de faculdade, eu precisava pegar 2 ônibus para assistir uma palestra. Hoje em dia, vocês têm esses conteúdos a um clique de distância. Então, usem, abusem disso. O conhecimento está muito acessível. Tem cursos superiores, tem cursos técnicos, tem cursos livres, tem os cursos da Mentorama. Então, assim, só se joguem. Outra dica que eu tenho é de desenvolver projetos pessoais. Começar a desenvolver um projeto próprio, você vai começar a descobrir o quanto que é difícil. Como eu disse, ninguém trabalha sozinho, né, em games. Então, quando você tenta fazer um projeto sozinho, você vai começar a ver como que você precisa de outras pessoas especializadas, sabe? Então, mesmo que você faça uma coisa com... eu recomendo, assim, até a Asset Store da Unity, sabe? Que ela tem muitos assets gratuitos, né, para você. Então, mesmo que você não saiba programar, mesmo que você não saiba modelar, você pode usar os assets de graça lá. Então, tem algumas coisinhas que você pode fazer de jogos na Unity, mesmo até sem programar muito. Então, é legal dar uma exploradinha nessas coisas, gente, para vocês verem o quanto que é complexo. Outra dica é participar de Game Jams, que está um pouco
próximo de desenvolver projetos pessoais, mas é mais específico. As Game Jams, né, quem nunca ouviu falar, são eventos, né, que hoje em dia estão acontecendo muito de forma remota, até, né, por causa da pandemia, em que pessoas com interesse em jogos ou na indústria de jogos, pessoas que trabalham já ou que só são aficionados, se reúnem, no caso, né, se for de forma remota, num Discord, né, e é colocado um prazo normalmente curtíssimo, digamos, 48 horas, em que essas pessoas precisam formar grupos e desenvolver um game. Normalmente tem uma temática específica, né, para essa Game Jam, e ao longo, né, dessas 48 horas em que você não vai dormir, você vai ter muitas vezes assistência de mentores, né? Depende muito de qual Game Jam você está participando, né? Mas é uma experiência muito rica, gente. Se você está buscando realmente uma experiência próxima de realidade de estúdio de games, participar de Game Jams é essencial. Você vai ter um networking muito bacana, sabe? Você pode acabar aprendendo coisas, porque você vai descobrir que tem coisas que você não sabe fazer, e você vai ter que adaptar muitas coisas para fazer com soluções de simplicidade. É bacana, gente. Outra dica é de ver games não apenas como diversão. Como eu já mencionei, games é uma indústria multibilionária, né? E já supera o faturamento da indústria de filmes e música somado. Então, fique de olho em tendências de mercado. Games são muito, muito legais, são muito divertidos, ninguém pode negar isso, mas se você fizer um game só pensando, tipo, eu quero um game que seja divertido para mim, talvez você não vá, o seu game não vá ver muito sucesso, só se você der muita sorte. E é bom estar antenado com algumas carreiras para iniciantes, né? Como eu comentei, QA e Community são carreiras excelentes para quem tem pouca experiência, mas, felizmente, o mercado de games, principalmente aqui no Brasil, cresceu muito, então já tem empresas oferecendo estágios na área de games. Afterverse, por exemplo, ela é parte do grupo Movile e todo ano a gente oferece o Mobile Dream, que é um programa de estágio fantástico. Não é por nada não, mas as pessoas que eu conheço que participaram do Mobile Dream, foram efetivadas, são pessoas que hoje em dia estão mandando foguete para a Lua, e então eles sempre falam só positivamente sobre o Mobile Dream. O programa de estágio desse ano já acabou as inscrições, mas fiquem de olho que no final do ano deve abrir as inscrições para o programa do ano que vem, tá? E, claro, né, funções júnior, para quem está entrando, sempre são boas, porque elas não vão exigir que você tenha toda a experiência, né? Que você só vão exigir que você tenha o conhecimento de, muitas vezes, técnico de alguma ferramenta. Antes de encerrar, pessoal, voltando um pouco para o ponto do busca e conhecimento do ET Bilu, eu queria recomendar duas leituras. Esse primeiro, do lado esquerdo, é All Your Base Are Belong to Us. Ele fala um pouco sobre a história de videogames de forma bem completa. Então, é essencial para quem quer entender como que os games foram de um projeto de alunos de faculdade para essa indústria multibilionária que hoje permeia toda a cultura pop que a gente conhece. E o segundo livro chama A Theory of Fun. Ele é um pouco mais voltado para game design, mas caso você seja interessado em destrinchar o jogo em componentes, entender por que as coisas que fazem sucesso, é uma leitura que vai valer muito a pena. Eu não sei só se esses livros têm tradução, tá? Então, mas se vocês tiverem o inglês aí em dia, vale muito a pena, gente. Eu quero aproveitar para falar que quem já está ali prontinho, fazendo a inscrição no curso, ganha também um mês de acesso totalmente gratuito a uma grandíssima plataforma de ensino de inglês online também. Então, já é aí mais um empurrãozinho. A gente sabe que é
mais do que necessário ter o inglês hoje, ainda mais para essas áreas das profissões do futuro. Então, a gente dá essa ajuda aqui inicial para vocês também. Galera, ó o print dessa tela aqui, hein? Vale muito a pena. Mas com certeza, pessoal, e sobre o inglês, é importante, principalmente porque com a pandemia mudaram muito as relações de trabalho que a gente tem hoje em dia. Hoje você pode trabalhar para uma empresa na Holanda, do conforto da sua casa. Então, não tem mais nada restringindo localização, só que o inglês ainda continua sendo, né, o idioma principal para se comunicar com pessoas do mundo inteiro. Então é importante colocar o inglês em dia se você, ainda mais, né, se você pretende tentar alguma vaga de fora. Mas é isso aí, essa é uma pessoal. pergunta que sempre surge por aqui, Nath. Essa questão eu estou aqui do Brasil, tenho um inglês ok, eu posso me candidatar, é possível eu prestar trabalho para uma empresa que está fora aqui do Brasil? Pode, claro. Eu sempre sou a favor de fortalecer um pouco o mercado brasileiro, mas eu acho que, assim, principalmente hoje em dia que o mercado está super aquecido e não tem por que se restringir a ficar trabalhando em empresas brasileiras. Hoje em dia, você tem, se você tem um inglês bom e você tem conhecimentos sólidos, se candidata para as vagas, sabe? Muitas vezes o processo de fazer entrevistas em inglês, mesmo que você não vá passar, já pode dar muito conhecimento para você de como que funciona, né? Porque o salário para eles calculam de forma diferente. Eles vão perguntar quanto que você quer ganhar por ano, não vão perguntar quanto que você quer ganhar por mês. Então, tem muitas particularidades quando você está fazendo uma entrevista com uma pessoa de fora. Então, é interessante ganhar essa experiência da entrevista também. Sim, sim, é muito válido. Bom, vamos começar a responder a pergunta aqui da galera? Claro, bora lá. Que tem bastante pergunta aqui. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deixar você aqui em destaque na tela, tá? E assim as perguntas vão aparecendo embaixo para o pessoal, também para você, para facilitar. Ó, não é porque a gente está começando perguntas e respostas que vocês vão desengajar aqui, hein? Porque tem muita coisa boa, perguntas assim que são bem legais e é muito válido vocês continuarem mandando, tá? Muito bem. A primeira pergunta é a do Pedro. Para que serve o engine? Uma engine. Mensagem na tela. Tá. Bora lá. Antigamente, quando se ia fazer jogos, tinha-se que reinventar a roda toda vez. Basicamente, quando tinha que montar um cenário de um jogo, tinha-se que fazer a ferramenta para a criação do cenário daquele jogo específico. Até um momento que algumas pessoas olharam e falaram assim, cara, vamos fazer uma ferramenta que permita que a gente fique replicando, sabe, isso sempre e poupe nosso trabalho mais para frente. E aí começou a ser criadas as engines de jogos e elas são basicamente isso, ferramentas para você poder criar os jogos e que já tem algumas funções embutidas nelas. E elas estão em constante atualização. Hoje em dia, a Unity está conseguindo fazer coisas que as versões anteriores nem sonhavam, sabe? Próxima pergunta. Eu fico falando sozinha com o microfone no mudo, doida que só ela. Vamos para a próxima pergunta. Tem uma pergunta do Carlos. Carlos, ó, eu gostei bastante. Tivemos outras pessoas também falando algo parecido. Por mais que a gente já tenha falado, eu acho válido a gente reforçar. A pergunta dele é a seguinte, Nath. Eu sou do norte do Brasil. Independente das funções citadas na apresentação, para exercê-las, eu preciso necessariamente sair do meu estado? E se sim, qual o melhor lugar em si para trabalhar? A resposta é não, você não precisa. Como eu comentei, né, a pandemia mudou muito as relações de trabalho e hoje em dia você pode trabalhar literalmente de qualquer lugar.
Eu tenho uma colega de trabalho que eu amo de paixão, que eu costumo falar que ela é nômade. Nos últimos 6 meses, ela já morou, acho que, uns 4 lugares diferentes, sabe? Então, basta ela ter um notebook e uma internet, ela consegue trabalhar. Isso depende um pouco da política, né, de cada empresa, mas hoje em dia, mais e mais empresas estão adeptas ao trabalho remoto porque viram que o trabalho remoto consegue funcionar muito bem. Então, resposta mais resumindo, não, você não precisa sair de onde você está. Pois é, o mundo mudou e muita coisa veio para ficar, né? Sim. Uma pergunta da Luciana, essa assim, a cada 10 perguntas que eu recebo, 12 são essa. Tem limite de idade para trabalhar nessa área? Não, não tem limite de idade. Tem pessoas de todas as idades. Eu não vou revelar a minha idade aqui, mas tem pessoas de todas as idades trabalhando, por exemplo, lá na Ô, Nath, Afterverse. só de falar do aluguel da fita, amiga, desculpa, mas o chat está com a gente. O chat está com a gente. Muita Mas, gente falando que, inclusive, ficou com saudade dessa mas, época. mas tem pessoas lá na empresa, por exemplo, que são bem mais novas do que eu, e tem pessoas na empresa que são bem mais velhas do que eu. Então, não existe nada, inclusive, se você tiver um bom portfólio, né, um bom currículo, não tem nada que vai te impedir, mas cada vez mais a gente estão se abrindo vagas afirmativas para pessoas que estão buscando recolocação no mercado. Então, ficar de olho também nesse tipo de coisa. Boa. Tem uma outra pergunta, ela não veio aqui no chat hoje, mas eu acho que é bem válido a gente ressaltar aqui também. Eu vou dar um exemplo. Eu já, a questão de idade, a gente já falou aqui que isso não existe. Sou da área do direito e de repente eu não quero mais, eu quero fazer uma transição. Isso é comum, é possível, de repente fica mais fácil ou mais difícil, bagagem conta, em relação à transição de carreira de uma forma bem radical. Com certeza é super possível, inclusive é até engraçado porque quando eu fui para Afterverse e fui conhecendo o pessoal de lá, eu fui percebendo que não é uma minoria das pessoas vinha de uma empresa de games anterior, sabe? Muitas pessoas lá ou estavam trabalhando em games pela primeira vez ou vinham de indústrias completamente diferentes. Tem pessoas contadoras lá, pessoas que vieram do direito, pessoas biólogas. Então, assim, não existe limite, não existe. Ok, agora a pergunta do Vitor Hugo. Falando de formação, quais são as áreas mais estratégicas para quem quer atuar na indústria de games? Depende da área que você quer atuar, porque assim, a área de tecnologia é um meio, digamos, é o que a gente chama no-brainer, né? Se você for para TI, sistemas, engenharia da computação, você eventualmente pode conseguir trabalhar com programação. Mas é isso que você quer? Eu mostrei que você pode trabalhar em áreas, por exemplo, de business, por exemplo, a área de growth. Se você fizer uma faculdade de economia, você vai ser um excelente analista de growth. Até melhor do que uma pessoa que fez uma faculdade de game design, muitas vezes, sabe? Então, depende muito da área que você quer seguir. A faculdade de game design é ótima porque ela vai mostrar um pouquinho de cada coisa para você, sabe? Se você ainda tem dúvidas de qual segmento você vai querer ir. Mas é só bom, bom falar eu falo muitos disclaimers, tá, gente? Um outro disclaimer, disclaimer, gente, é tipo uma nota, tá? Outro disclaimer é que não é porque você entrou na empresa de games numa área que você vai ficar nela para o resto da sua vida. Eu entrei na indústria de games na área de suporte ao cliente, eu fui para CRM, eu fui game designer. Depois que eu fui para produção, eu nunca, há 6 anos atrás, que eu iria me imaginar estando na posição que eu estou hoje. E eu gosto muito do que eu faço, sabe? Então,
às vezes você vai precisar experimentar muitas coisas, mas hoje em dia a sua faculdade não vai ser o fator determinístico para isso. Tá, enquanto eu vou escolhendo a próxima pergunta aqui, teve uma pessoa, a produção me cantou a bola aqui, o Ayrton pediu se você pode, por favor, recompartilhar o slide dos livros, porque no print dele deu uma bugada, ele não conseguiu tirar. Claro, só um E momento. aqui eu já vou. Então, eu vou respondendo algumas outras perguntas, tá? São pertinentes ao curso. Isabelle perguntou: essa promoção tem prazo? Isa, sim, tem. Meu conselho: chama a equipe para entender melhor como funciona, tá? Não é alguma coisa que você já vai ter que sair agora. A Nath caiu, mas ela já volta, tá? Ó, eu falei, ela já voltou. Chama a equipe para entender melhor como é que funciona isso. E aí eu vi que a Isa também fez uma outra pergunta, é aula gravada ou é ao vivo? As aulas, elas estão disponibilizadas na plataforma para você assistir onde, como e quando você desejar, tá bom? E tem a outra pergunta aqui falando também, querendo saber mais sobre as redes sociais do curso. Agora eu perdi essa pergunta aqui. Foi do Alexandro. Alexandro, o mesmo que eu falei para ela. Chame a equipe aqui para entender tudo com mais profundidade. Teve gente perguntando também de cronograma das aulas, qual é o conteúdo. Como eu expliquei, eu não tenho tempo suficiente aqui para falar de tudo, até porque viemos ouvir a Nath, né? Ayrton, conseguiu o print? Coloca aqui nos comentários se sim. Aproveitando, galera, para falar que a produção já soltou o link, está aqui no topo do chat, para vocês gerarem o certificado de vocês, tá bom? Vamos para mais uma pergunta agora, Nath? Claro. A pergunta é da Daniele. Como faz para trabalhar nesse mundo dos games em outras áreas? Eu não sei se ficou uma pergunta muito clara. Você conseguiu pegar, Nath? Senão a gente pede para a Dani reformular. Se puder reformular, tipo, de qual área especificamente que você está vindo, eu acho que fica um pouco mais fácil de eu dar esse Show, aconselhamento. show. Dani, reformula a sua pergunta que a gente traz ela de novo para cá, tá? Agora tem uma pergunta do Gustavo. Eu não sei se já foi falado, pois perdi o começo, mas no Brasil o mercado mais forte ainda é o mobile ou dá para notar alguma mudança? Ainda é o mobile e com tendências de crescimento ainda. O mercado mobile só tende a crescer cada vez mais, ainda mais porque, como a gente teve com pandemia, a popularização do blockchain, computadores gamers estão cada vez mais caros porque nós estamos com uma crise de placas de vídeo. Então, cada vez mais as pessoas estão migrando para os celulares. Boa. Pergunta da Adriana. Qual linguagem é mais importante no desenvolvimento dos jogos? Você tem as duas linguagens principais que são usadas. Varia muito. Se você tiver como um desenvolvedor front-end, né, no caso um desenvolvedor, um game developer mesmo, Unity ou Unreal, no caso de Unity é o C Sharp, e no caso de Unreal, se eu não me engano, desculpa se eu falar alguma groselha, é o C++. Já teve aqui alguns mentoramas falando sobre, você só validou, é isso aí. Nada de groselha. Próxima pergunta serão as últimas duas. Ayrton, eu li ali que você conseguiu tirar o print, bacana. Há uma pergunta do André. Boa noite, eu sou o André e eu estou terminando a minha pós em marketing digital. A área de games dá para acrescentar na minha futura profissão? Claro, eu comentei da área de community, né? A área de engagement, para quem curte o mercado de marketing digital, é uma área que pode ser muito boa. Tem a área que eu não cheguei a mencionar porque ela é uma área muito específica, mas é uma área que é a área de UA, que é uma área especializada na aquisição de usuários. Essa é uma área excelente também para quem tem um perfil de marketing. Boa. Agora uma pergunta do Josué. É necessário ter um hardware potente para ingressar nessa área? Josué, olha só,
No site da Mentorama tem todas as informações necessárias sobre, tá? Na dúvida, chama aqui a equipe que eles te passam tudo. E, para a gente finalizar, a pergunta do Dário. Existe alguma carreira semelhante a roteirista para games? Em qual parte da criação se encaixaria? Tem, inclusive, como eu disse, né, não teria como se eu fosse falar de todas as profissões dentro da área de games, gente, eu acho que a gente ia passar umas 12 horas aqui e eu não ia ter acabado ainda. Na própria Afterverse, nós temos uma pessoa no papel de Narrative Designer, que ela é justamente responsável por construir roteiros das narrativas da própria história do jogo, tudo que tem uma linha narrativa, sabe? A gente vai fazer um evento que vai. A gente acabou de soltar um evento dentro do PKXD, que é um evento narrativo, que a gente lançou até um vídeo falando de como que foi um pouco a história do PKXD. Tudo isso foi tocado pela equipe de narrativa. Muito bom, muito bom. Eu falei que era a última, mas eu vou dar um chorinho aqui, vai. Eu vou pegar uma última pergunta. Criar jogos para o multiverso é promissor ou tudo ainda é muito incerto? Multiverso ou metaverso? O multiverso é o Aqui ele trouxe o do multiverso, Homem-Aranha. pois é, a gente já está muito empolgado. Creio que ele queira ter dito o O metaverso. metaverso. Então, não é incerto, porque, como eu comentei, o metaverso é uma coisa antiga, sabe? Então, a gente só está refinando as estratégias hoje em dia de como tornar o metaverso mais rentável, digamos, para todos os lados, tanto para as empresas desenvolvedoras de jogos como possíveis parceiros interessados, né? Então, o metaverso é uma tendência interessante para se seguir, mas eu não recomendo olhar para o metaverso assim como, é algo novo que surgiu agora. Olha muito para o que já foi feito de metaverso há muito tempo atrás, sabe? Olha para os MMORPGs antigos, para aqueles que eu mencionei, o Hotel Rabo, Club Penguin, Tibia, World of Warcraft, todas essas coisas. O Second Life, né? Se alguém se lembrar dele, o finado Second Life, sabe? Tudo isso é metaverso, já foi metaverso. A gente só está melhorando as nossas interações dentro dele por causa dos avanços da tecnologia. Muito bom. Estamos chegando naquele momento em que a galera no chat já começa a mandar aquela chuva de porque estamos chegando ao final do nosso webinar de hoje. A produção já disponibilizou aqui as redes da Nath, mas, Nath, se você quiser colocar o que você também preparou aí para o pessoal, a sua página final, quem quiser dar um print para te seguir, para te achar e ficar mais fácil, está na tela, vocês conseguem achá-la. Produção também colocou no chat. Vocês sabem, presente já está liberado aqui na aba chamada Ficheiros, ok? Baixem esse guia, tem informação sobre cargos e salários, quanto ganha um júnior, quanto ganha um pleno, quanto ganha um sênior, quais são as skills necessárias. Quem ainda não gerou o certificado, o link está aqui, aproveitem. Na tela estão as redes da Mentorama e vocês sabem, né? Já é de lei. Terminando o webinar, Nath, a gente tem o momento do print para ser postado nas redes sociais. Sim. Quem dá aquele tag na gente ganha repost. Combinado? Muito bom. Boa, Nath. Boa, Valeu, boa. pessoal. Likezinho. Bom, pessoal, quero agradecer de coração, Pode falar, gente. Só queria aproveitar e agradecer de coração o convite da Mentorama, a oportunidade da Afterverse por estar podendo representar. A Afterverse é uma empresa incrível. Eu não falo isso porque eu estou lá, é porque realmente é uma empresa muito bacana de se trabalhar. É realmente a realização daquele sonho de infância, sabe? Então, muito obrigada. Muito obrigado a todo mundo que está aqui assistindo, prestigiando, todo mundo que engajou, que mandou perguntas. É muito bacana poder compartilhar isso com vocês, toda essa paixão. E eu espero que todo mundo que esteja pensando em entrar no mercado de games, por favor, entra. É um mercado muito legal, vocês não vão se arrepender, sabe? É bacana mesmo.
Pois é, então, ó, pegando o gancho aí da Nath, quem está pensando em entrar, está na dúvida, não sabe muito bem qual área escolher, qual caminho seguir, os nossos consultores estão aqui para ajudarem vocês no que preciso for. Nath, não sei se você está acompanhando o chat, mas a galera está em peso, agradecendo demais pela aula que você deu aqui hoje. Em nome da Mentorama também, eu quero te agradecer, falar que foi sensacional. Foi um dos webinars de games assim que mais bombaram, foi muito bacana mesmo. Galera do chat, vocês sabem que moram no meu coração, vocês são assim sensacionais, excepcionais.